Olá, mais uma vez para todo mundo, boa noite. Vamos conversar hoje sobre mais um procedimento especial. Hoje, o objetivo da nossa aula é tratar sobre habeas data. Então, a intenção é falar sobre habeas data por inteiro, por completo. E terminando o habeas data, a gente encerra a nossa conversa de hoje, deixando a aula da semana que vem para o mandado de injunção na quinta-feira. E depois na sexta, na quarta-feira, desculpe. E na quinta, a gente vê daí um outro procedimento especial em que nós trabalharemos. Então, hoje, o nosso planejamento é falar sobre habeas data. Bom, vamos lá. Vamos conversar. Qualquer dúvida que você tiver, você se manifeste. Para a gente estudar e falar sobre o habeas data, eu quero trabalhar com o material que foi disponibilizado para vocês e também fazer uso da própria lei, da lei específica do habeas data. Conversar sobre as duas coisas. Nós vamos utilizar esses dois mecanismos para esses dois instrumentos para a gente conversar. Então, é para estar aparecendo para você o nosso material, é para estar compartilhado aí o material do habeas data. Vamos, então, iniciar. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos entender, ultrapassando já coisas que nós já comentamos, né? Só relembrando, retomando, que todo remédio constitucional ele se volta à proteção de um ou de alguns direitos fundamentais. E quando nós observamos isso, nós identificamos com certa facilidade qual é o direito fundamental tutelado pelo habeas data. Se eu pensar no sentido da palavra, no sentido do termo, o que significa habeas data, a ideia é libere a informação. Pensa na lógica do habeas corpus, que é liberar o corpo, o indivíduo. A habeas data é liberar a informação. Não é por acaso que muitos arquivos ou informações no ambiente virtual eles têm essa nomenclatura de data, como se fosse a designação de um arquivo ou de alguma informação. Então, a ideia de data, pensando na terminologia em latim, é pensar em algo relacionado a uma informação. Então, o que o habeas data tutela é o direito à informação. E é uma tutela bastante completa, porque nós temos, por meio do habeas data, a tutela do direito de informação, e mais do que isso, de uma informação adequada, de uma informação correta e também completa. Então, acaba sendo uma informação bem ampla, é a maneira como o habeas data ele é previsto no nosso ordenamento. Temos uma previsão constitucional, lá no inciso 72 do artigo 5º, e aí ele coloca que conceder-se habeas data, né, para garantir acesso à informação acerca da pessoa do impetrante ou para corrigir informação acerca da pessoa do impetrante. Bom, então nós temos, dentro da figura do habeas data, duas hipóteses previstas na Constituição, e quando nós observamos a previsão da lei, nós temos uma terceira hipótese de cabimento de habeas data. Curiosamente, meus caros, todas as vezes que eu observei questões sobre habeas data, seja no exame de ordem ou em concurso, quando a questão falava sobre cabimento do habeas data, o cabimento que era cobrado era o cabimento previsto na lei e não previsto na Constituição. Então, aqui nós temos que compreender, dentro dos desdobramentos do habeas data, né, quais são as hipóteses de cabimento que nós temos. A Constituição, conforme eu já comentei, prevê duas hipóteses de cabimento, duas situações em que podemos fazer uso do habeas data, para ter acesso à informação e para, além do acesso à informação, para corrigir informação. Informação essa acerca da pessoa do impetrante. Quando eu vou para a Lei 9.507, que é a lei do habeas data, eu tenho ali a previsão do habeas data como remédio possível para ter acesso à informação, para corrigir a informação e também para inserir informação.
Então, é muito importante nós nos lembrarmos dessa terceira hipótese esta não prevista pela Constituição. Então, acesso à informação, correção da informação e inserção de informação. Diante dessas três possibilidades, podemos fazer uso do habeas data. É muito importante que, quando nós falamos de habeas data, nós estamos diante de um remédio constitucional colocado à disposição das pessoas para a tutela da esfera íntima dos indivíduos, da esfera íntima das pessoas. E é por isso que se sustenta que o habeas data é uma ação personalíssima. E o que eu quero dizer com habeas data como ação personalíssima? Nesse sentido, entende-se que só pode impetrar o habeas data o titular da informação. Não se admite representação no âmbito do habeas data. Então, nós temos isso como uma previsão teórica muito forte. Existe uma única exceção em que se permite impetrar habeas data em favor de outra pessoa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O habeas data, então, tutela esse direito à informação acerca da pessoa do impetrante. E quais são os dados tutelados por meio do habeas data? Quando nós pensamos em habeas data, a proteção dos dados de origem racial, ideológica, política, filiação partidária, sindical, regularidade fiscal ou qualquer outra informação que de alguma maneira faça parte da existência e da vida do impetrante, daquele que promove a ação, tá bom? Ele deve ser impetrado por advogado, a parte não pode impetrar sozinha, precisa haver a representação por conta da figura do ius postulante. E quando é cabível a figura do habeas data, né? Quando a informação que eu busco ter acesso, que eu busco corrigir, ou que eu quero inserir a partir de uma informação pré-existente, essa informação ela precisa estar em banco de dados de caráter público. A própria Constituição, na previsão constitucional sobre habeas data, deixa eu só colocar aqui a Constituição. Habeas data. Vamos lá. Temos aqui a figura do habeas data. Aqui, o 77 vai falar da gratuidade do habeas data. E a hipótese de cabimento do habeas data. Aqui. Inciso 77. Conceder-se-á habeas data, né? Você está acompanhando aqui a Constituição, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Quando a própria Constituição coloca aqui acerca da pessoa do impetrante, ele está demonstrando a natureza personalíssima da ação. Constantes de registros ou bancos de dados de entidade governamental ou de caráter público. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese prevista na Constituição, para a retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O destaque que eu quero dar aqui é, dentro da primeira hipótese constitucional, a figura do caráter público. Né? O que é isso? Porque, num primeiro momento, eu preciso entender que essa informação que eu quero ter acesso, dentro da primeira hipótese, ela está em um banco de dados de entidade governamental. Ok, quanto à entidade governamental, isso fica muito fácil, nós percebemos, né? A entidade governamental é uma entidade pública, que de alguma maneira faz parte do governo, da administração pública. Ok, mas ele coloca também ou de caráter público, banco de dados de caráter público. A Constituição não nos diz o que é caráter público. Essa definição ela é dada pela lei do habeas data, pela 9.507. O caput do artigo 1º ele foi vetado, mas lá no seu parágrafo único nós temos uma definição de caráter público. E olha o que ele diz.
Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo de órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. De maneira geral, pessoal, de forma bem simples e objetiva e também correta, nós consideramos caráter público qualquer banco de dados que possa ser acessado por qualquer pessoa. Então, qualquer entidade, ainda que seja uma pessoa jurídica de direito privado, não precisa ser uma pessoa de direito público, pode ser uma empresa privada. Se ela tem um banco de dados e esse banco de dados ele está ao acesso das pessoas de maneira livre e restrita, ele é considerado de caráter público, porque ele está à disposição pública para ser consultado. Então, os bancos de dados dos cartórios, mas daí é a entidade de alguma maneira governamental, mas, por exemplo, o banco de dados da Serasa é um banco de dados de caráter público, porque é acessível ao público realização de consultas do Serasa, né? Se a empresa, ela de alguma maneira, ela tem um convênio, né, com a associação comercial, com o Serasa, ali ela vai poder realizar as consultas em qualquer CPF ou até mesmo relacionado ao CNPJ. Então, isso demonstra o caráter público desse banco de dados mantido tanto pela Serasa como também pelo SCPC, que são essas entidades que, de alguma forma, demonstram aquilo que pessoas que são mais ou menos confiáveis para realizar a compra a prazo, né, a questão de fornecimento de crédito. Uma das situações que gerou muita discussão é esse score, que você já deve ter visto. Né? Todos nós temos um score, que é uma pontuação gerada pela Serasa. De acordo com o seu histórico de consumo, você tem uma pontuação maior ou uma pontuação menor. E isso, direta ou indiretamente, vai demonstrar o quão confiável você é enquanto consumidor. Isso já gerou muitas discussões, porque de que maneira se realiza esse cálculo de score? Ninguém sabe. Então, esse valor do score, ele é por qual motivo? Então, uma situação que se questiona em torno do score é a seguinte: se uma pessoa, ela por opção, ela faz compras mais à vista, ela prefere guardar dinheiro para comprar à vista do que comprar agora e parcelar, ainda que ela nunca tenha ficado devendo para ninguém, o score dela não vai ser muito alto, porque a pontuação do score ela tende a aumentar conforme a pessoa vá comprando a prazo e respeitando as regras da compra a prazo. Então, uma pessoa que compra muito à vista não tem um score tão legal. E isso não deixa de ser uma sacanagem. Mas, enfim, isso já gerou uma discussão, mas uma discussão um pouco ultrapassada. O que a gente tem que entender é que não é só o banco de dados de entidades governamentais, mas banco de dados de entidade privada, desde que seja de caráter público, dentro da definição do parágrafo único do artigo 1º da lei, eu posso impetrar habeas data para ter acesso àquela informação, para corrigir a informação ou até mesmo para inserir a informação. Tá bom? Outras informações importantes. Além disso que nós comentamos, existe o endereçamento do habeas data, né? Para onde a petição de habeas data será impetrada? Qual será o juízo competente para receber o meu habeas data? Então, dentro daquilo que nós vimos também no mandado de segurança, é possível nós vislumbrarmos algumas situações. Então, nós temos competência de habeas data para ser proposto, impetrado, né, melhor dizendo, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no STF, no STJ, dependendo da situação. Então, se esse banco de dados ou essa informação se encontra diante de uma autoridade estadual ou autoridade municipal, uma entidade municipal, juiz de direito estadual. Se é uma autoridade federal, juiz federal. Se é uma autoridade do TRF ou juiz federal, próprio TRF. Ministro de Estado, comandante da Marinha, STJ, Presidência da República,
mesa da Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República ou o próprio STF, o habeas data tem que ser impetrado no STF. Então, aqui nós temos um certo esquema, né, para que nós possamos identificar qual é o juízo competente para receber a minha petição inicial de habeas data. Bom, a petição, a própria petição de habeas data, já compreendendo as hipóteses de cabimento, né? Quem é o sujeito ativo da petição inicial de habeas data? O sujeito ativo é o próprio interessado, o titular da informação. Em regra, a ação é personalíssima. Então, eu posso impetrar habeas data para a tutela de informação acerca da minha pessoa, e não acerca da minha esposa, acerca do meu pai, da minha mãe, não, acerca da minha pessoa. Temos uma exceção que é no caso de falecimento do titular da informação. Os herdeiros e o cônjuge sobrevivente, ele é legítimo para impetrar habeas data na tutela de direito de informação do falecido. Aí nós temos essa possibilidade. Se a pessoa está viva, ela impetra em nome próprio. Sujeito passivo, em face de quem se impetra o habeas data? Né? Em face da entidade governamental que detém a informação ou da entidade que tenha um banco de dados de caráter público, em face do Serasa, em face do Procon, em face de qualquer entidade que tenha esse banco de dados, né? Então, são órgãos. O habeas data, ele é efetivamente impetrado em face de órgãos, e não em face de pessoas físicas, né? Aquela figura das autoridades coatoras. Um requisito imprescindível quando nós pensamos em habeas data. E esse requisito imprescindível é imprescindível de verdade. A lei do habeas data, ela determina o esgotamento da via administrativa. Então, quando nós pensamos em remédios constitucionais, pessoal, o habeas data é o único remédio que exige que, antes de se ingressar judicialmente com a demanda, que se tente resolver esse problema administrativamente, por meio de um requerimento administrativo. Então, se existe uma informação que está na prefeitura e ela está errada, eu quero corrigir. Então, primeiro, eu faço um requerimento administrativo para a prefeitura. Se a prefeitura negar a correção, ou se ela demorar e ficar sem responder e passar um prazo que a gente vai ver daqui a pouco, aí eu estou autorizado a impetrar habeas data. Eu não posso impetrar habeas data direto. Primeiro, eu sou obrigado a fazer a tentativa administrativa da solução do problema. Informação importante que acaba sendo cobrada em várias provas. Se a parte não faz a tentativa administrativa da solução do conflito, a petição inicial ela é rejeitada por falta de interesse processual. Vamos relembrar um pouquinho isso? Deixa aqui. Vamos relembrar um pouquinho isso? O que é interesse processual? Você estudou interesse processual lá em Teoria Geral do Processo. É aquela junção de dois parâmetros, a chamada necessidade e adequação. Então, preenche-se o interesse processual a demonstração feita pela parte de que ela tem necessidade de fazer uso da via judicial e, além disso, que ela optou pelo meio adequado, que ela fez a escolha adequada, processualmente falando, para a tutela daquele direito. Ao não observar a regra expressa prevista na lei, que é passar pela fase administrativa, a parte não está fazendo uso do meio adequado, da maneira adequada como está previsto na norma. Por isso, aquele que impetra habeas data sem ter passado pela tentativa administrativa, sem comprovar que tentou administrativamente resolver a questão, ele não terá sua inicial aceita por falta de interesse de agir. Tá bom? Então, essa é o defeito que a gente verifica pela ausência de tentativa administrativa. Meus caros, essa previsão da Lei 9.507, ela foi questionada por uma ADIM,
em que se sustentou que seria inconstitucional essa previsão, que limitar o direito de ação exigindo a tentativa administrativa é violar o princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, que é o inciso 35 do artigo 5º, né? Que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando a lei exige a fase administrativa, ela estaria, de alguma maneira, criando empecilhos para que a parte chegasse até o judiciário. Essa ADIM foi julgada e foi julgada improcedente. Entendeu o STF que a previsão da Lei 9.507 é constitucional, porque ela não prejudica o direito de ação. O que ela faz é retardar a possibilidade da ação, exigindo uma tentativa administrativa, que, se der certo, será uma ação judicial a menos. Então, nós não temos aqui um prejuízo ao direito de ação, nós só temos um retardamento desse direito. E quanto a isso, não haveria problema algum. Ok? Vamos dar uma olhada agora na lei, porque aqui nós temos várias coisas para conversar quando nós pensamos na previsão contida no... Deixa eu só fechar aqui. Na previsão contida nas disposições legais. Então, aqui eu quero que você preste muita atenção, porque apesar do habeas data ser uma demanda extremamente simples, né, dos remédios constitucionais que nós temos, é uma das demandas mais simples que existem, entre todos eles, nós temos umas chatices em torno do habeas data, e essas chatices dizem respeito a prazo. E esses prazos são realmente o grande problema. As últimas questões que eu observei sobre habeas data, em exame de ordem, concurso, falavam sobre esses prazos. E aí nós realmente precisamos gastar um tempo para pensar sobre eles. Então, desde o início da lei, ele vai falar sobre a fase administrativa. Tá bom? Então, a gente tem que saber que antes de impetrar o habeas data, eu preciso passar pela fase administrativa. E aqui nós temos, desde o artigo 2º, uma determinação de como essa fase administrativa vai acontecer. E aí vem o artigo 2º. O requerimento, ele será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Após deferido ou indeferido, a decisão ela tem que ser comunicada em 24 horas. Então, vamos lá. Primeira previsão que nós temos na lei. Apresenta-se o requerimento administrativo no órgão, na entidade, e este requerimento ele precisa ser deferido ou indeferido, ele tem que ser respondido em 48 horas. Aí vem o artigo 3º. Ao deferir o pedido, o depositário, né, a pessoa que tem lá no banco de dados, ele vai marcar dia e hora para que o requerente tenha acesso à informação, enfim. Artigo 4º. Constatada a inexatidão, que é quando eu peço para corrigir a informação, o interessado vai poder requerer a retificação. E agora, olha o que diz o parágrafo 1º. Feita a retificação em 10 dias, no máximo, a entidade ou órgão vai dar ciência ao interessado. E este prazo para a inexatidão também é o prazo que vai se considerar para inserir a informação. Então, aqui nós já temos um problema. Infelizmente, o legislador ele fez uma opção muito confusa, porque ele poderia ter criado uma regra só, um mesmo prazo para qualquer uma das 3 hipóteses. Porque nós temos assim, se a minha intenção é ter acesso à informação, essa é a minha intenção. Então, eu faço o requerimento administrativo e a entidade tem 48 horas para me responder. Lindo. Agora, se a minha intenção, já tendo acesso à informação, é corrigir uma informação ou inserir uma informação, eu faço o requerimento administrativo, mas agora, nessa segunda hipótese, onde eu tenho a inserção ou a correção, o prazo da entidade é de até 10 dias. Beleza. Então, aqui a primeira coisa que você tem que lembrar.
que as questões de concurso fazem? Trocam esses prazos, invertem esses prazos. É uma baita de uma sacanagem, mas normalmente é assim que é cobrado. Então, para ter acesso à informação, o prazo para a entidade que detém o banco de dados é 48 horas para responder. No caso de um requerimento para inserir informação ou para corrigir informação, o prazo é de até 10 dias para fazer essa comunicação. Ok. Por enquanto, são esses os dois prazos, mas a coisa fica um pouco mais chata. O artigo 7º vai nos falar das hipóteses do habeas data, e aqui ele coloca a terceira hipótese para anotação, para inserir informação. E aí? Agora nós temos que analisar o artigo 8º. E o artigo 8º fala da petição inicial. Então, aqui, jovens, o artigo 8º, ele inicia o que nós podemos chamar de fase judicial do habeas data. Aqui, efetivamente, nós teremos o habeas data. O habeas data é judicial, mas aqui nós teremos o momento em que ele vai acontecer na esfera judicial. E aí vem o caput. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos do 282 ao 285, ignora isso, 319 e 320. Essa aqui é uma previsão à luz do Código Revogado. Será apresentada em 2 vias e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. E, mais uma vez, se o processo for físico, ok, será assim. Sendo o processo virtual, eu não vou seguir essa regra. Parágrafo único. Preste muita atenção no tio. A petição inicial deverá ser instruída com prova, e olha o verbo, deverá ser instruída com prova. Inciso 1. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. 2. Da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias. 3. Da recusa em se fazer a anotação, que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º, ou decurso de mais de 15 dias sem decisão. Bom, não sei se você já percebeu a grande sacanagem que a gente consegue observar aqui. Inicialmente, pessoal, note, nós vimos que na previsão da fase administrativa, da fase extrajudicial, o prazo para a entidade responder, se for para ter acesso à informação, é 48 horas. Então, ela tem 48 horas para responder. O artigo é muito claro. 48 horas para deferir ou indeferir. 48 horas para resposta. Se o requerimento for para retificar ou anotar, o prazo é de 10 dias. Agora, qual é o problema que nós temos? Protocolei o meu requerimento administrativo na prefeitura. Passou as 48 horas e ninguém me respondeu. Não respeitou o prazo administrativo. Posso impetrar habeas data? Não. Por quê? Porque se houver omissão, se eu não tenho resposta, eu tenho que esperar 10 dias. Porque só poderei impetrar habeas data diante da ausência de resposta após os 10 dias, se o meu pedido foi para ter acesso à informação. Se o meu pedido foi para retificar, o prazo administrativo é 10 dias. Passou os 10 dias, não me deram nenhuma satisfação. Posso impetrar habeas data no 11º dia? Não, porque eu tenho que esperar 15 pelo menos. E para que o legislativo fez isso? Na minha opinião, isso foi uma grande besteira. Se já tem um prazo administrativo que prevê, por exemplo, 48 horas, que pudesse, a partir do 3º dia, impetrar. Mas não. Na ausência de resposta, tem que esperar pelo menos 10 dias. E dependendo da situação, daquilo que eu pedi, vou ter que esperar 15 dias. Aqui um importante esclarecimento. Se eu tiver a resposta negando, eu não tenho que esperar. Porque a primeira parte diz da recusa ao acesso, da recusa em retificar, da recusa em anotar. Se eu tenho a decisão do órgão dizendo não farei, com isso em mãos eu já posso impetrar no mesmo dia. O problema é se eu não tiver a recusa, se eu não tiver uma resposta, que acontece muito, né? Quantas vezes você já viu você chegar numa entidade governamental, fazer um requerimento e em 2 dias eles te responderem?
Às vezes demora um pouquinho mais. E o problema é exatamente esse. Demorou mais do que isso. Se ele negar com 8 dias, eu impetro com a negativa. O problema é, se ele simplesmente me esquecer, não me responder, eu terei que esperar, no mínimo, 10 dias, se meu objetivo é ter acesso à informação, ou, no mínimo, 15 dias para poder impetrar o habeas data, se o meu objetivo é arrumar, corrigir a informação ou inserir a informação. Isso é um problema. Tecnicamente, entendo ser um erro, entendo ser um equívoco, mas é assim que nós temos a previsão. A última questão de exame de ordem que cobrou o habeas data que eu acompanhei, ela trocava 10 por 15 aqui. Então, as alternativas elas ficavam invertendo 10 dias e 15 dias. É uma sacanagem, porque isso não prova nada se a pessoa sabe ou não sabe, que é decoreba. Então, muito cuidado. No habeas data, normalmente é isso que se cobra, questões bem de decoreba mesmo, sabe? Não se cobram questões de reflexão, mesmo porque o habeas data, na reflexão, na discussão jurídica, é muito simples. A chatice dele é mais no procedimento, certo? Então, antes da gente fechar esse primeiro bloco, para a gente voltar. Sou obrigado a fazer a tentativa administrativa. Fiz a tentativa administrativa. Com a negativa àquilo que eu pedi, eu posso impetrar o habeas data a partir da negativa. Se eu não tenho resposta, eu vou ter que esperar pelo menos 10 dias, se meu objetivo é ter acesso à informação, ou pelo menos 15 dias, se meu objetivo é corrigir ou inserir a informação para poder impetrar o habeas data, mesmo dentro da seara administrativa, o prazo sendo menor do que esse. Paciência. Para a gente fechar esse primeiro bloco, cuidado, é necessário haver uma pertinência, uma ligação entre o requerimento administrativo e o habeas data judicial. Exemplo, se eu fiz um requerimento administrativo pedindo para ter acesso à informação e o órgão me deu acesso à informação, ok. A partir do instante em que eu tive acesso à informação pela via administrativa, eu percebo que a informação está errada. Então, agora surgiu para mim a necessidade de corrigir essa informação. Posso já impetrar o habeas data direto? Não. Por quê? Porque agora a hipótese é outra. Eu quero corrigir. Então, eu preciso fazer o pedido administrativo da correção. E depois eu vou poder impetrar o habeas data referente à correção. Então, assim, o pedido administrativo para ter acesso à informação só me autoriza a impetrar o habeas data para ter acesso à informação, e não nas outras hipóteses. Então, a hipótese que eu vou impetrar o meu habeas data na via judicial tem que ser exatamente a mesma hipótese que eu fiz o meu requerimento administrativo. Muito cuidado com isso, tá? Você vai ter gente que vai falar, não, eu fiz o pedido administrativo, mas não tem nada a ver com o que você está pedindo agora, mas eu fiz o pedido administrativo. Não. Tem que ter essa relação, tem que ter essa pertinência, beleza? Vamos fechar, a gente já volta. Daqui 2 minutinhos a gente já volta.